Quer conhecer um parque totalmente imersivo que te aproxima da vida selvagem como você nunca viu antes? Então fica aqui comigo que a nossa expedição Ecobandi de hoje é no Parque Animalia. Fala galera, beleza? Aqui é o Obandi, sou técnico de meio ambiente e estudante de biologia e aqui eu vou mostrar para vocês nesse canal várias dicas de ecoturismo, conservação e preservação, vários roteiros de passeios bem legais envolvendo biologia para vocês. Hoje eu estou aqui no Animalia Park, que fica em Cotia, região de São Paulo, bem pertinho da capital, e vou mostrar para vocês tudinho, todos os projetos de conservação, os animais que eles têm aqui. Vai ser bem bacana, então não deixe de acompanhar, beleza? Bom, o Animalia Park, ele foi fundado em junho de 2023, mas demorou 12 anos para ficar pronto. Mas é uma estrutura muito grande, vou mostrar para vocês cada detalhe. E até entendo por que demorou tanto, porque é muita coisa que tem aqui. São um total aí 350 mil metros quadrados de área e um percurso de 5 quilômetros para os visitantes fazerem. E aqui também o parque se divide em 3 áreas. Tem o Animalia Reserva, o Animalia Forest e o Animalia Diversão, porque mistura aqui também zoológico com parque de diversões. O Animalia Reserva é dividido em continentes, sendo eles africano, americano, asiático e Oceania. Logo de cara ficamos de frente para a savana africana, uma área enorme repleta de animais. Girafas, zebras, avestruzes, gnus e antílopes, todos juntos. Aqui a sensação é que você está dentro de um safari. Para fazer a parte do enriquecimento ambiental, eles colocaram até réplicas de baobá africano, que é aquela árvore que é símbolo da savana, né? Então, se vocês verem, tem aqui, ó, não são de verdade, são de concreto, mas eles fizeram isso para manter esse ambiente para os animais. Você vai andando, tanto a estrutura em si, o tipo de placa, a arte das placas, né? É bem rústico. Durante o percurso, lembrando, gente, ó, é muito legal, o percurso é todo coberto, então você pode vir, se estiver chovendo, que não vai ter problema. E eles ainda colocam nos alto-falantes músicas africanas, então isso traz toda aquela atmosfera do lugar mesmo, não só os animais, como toda a decoração do lugar e também o som. Estamos chegando aqui no recinto do leão, que provavelmente vai estar dormindo pelo horário e por causa do sol também, mas achei muito legal que eles fizeram aqui tipo uma caverna e o lugar, né, o recinto não é de jaula, gente, isso é muito bacana, então você consegue visualizar bem o animal quando ele aparece. Isso também te aproxima bastante, né, isso é muito legal. E adivinhe, como era de se esperar, o leão estava dormindo. Afinal de contas, esse animal chega a dormir até 20 horas por dia. Na natureza, esses animais caçam em bando. Todo o trabalho pesado é feito pelas leoas. O leão macho é responsável pela segurança do grupo, protegendo de invasores e monitorando toda a área, pois, diferente dos demais felinos, eles vivem em sociedade, com grupos de até 30 indivíduos. Isso aqui é para poucos que vão pegar referência. Aqui atrás de mim tem essa pedra aqui. É exatamente a pedra do Rei Leão. Num tamanho menor, né? Mas é referência ao filme, eu tenho certeza. Pena que o Simba tá dormindo, tá no Hakuna Matata. O Animalia Park faz parte de projetos de conservação e preservação, vocês sabiam? Uma parceria com os zoológicos da Europa. Fazem também esse manejo de animais ameaçados de extinção. Então aqui no caso do Animalia, eles têm rinoceronte indiano, lêmure de cauda anelada, lêmure negro e o polvo do Nilo, que eu vou mostrar para vocês ainda. Mas são animais que estão ameaçados de extinção. Então, esses zoológicos eles fazem esse manejo, mandando essas espécies para esses locais, para poderem ser preservados e até se reproduzirem, para aí no futuro serem reproduzidos na natureza. Ah, importante lembrar, o percurso aqui ele é feito numa linha única, então você não consegue voltar para fazer o que você estava fazendo. Você entra e segue o caminho até o final do parque, não pode voltar. Eu aqui agora estou no Mirante da Figueira, que tem aqui uma área direto do campo africano, onde
Estão as zebras, os avestruzes. E aqui você consegue visualizar por um outro ângulo. E é muito bonito. E aqui tem essa figueira aqui de 20 metros de altura. Linda. Aqui no Animalia também eles têm um orquidário, onde eles fazem parte também de um programa de recuperação de orquídeas da Mata Atlântica, que são espécies endêmicas aqui da região. Então eles têm um banco genético no qual eles fazem as mudas e replantam e cultivam, né? Dentre esses programas também tem o programa de germoplasma, que é isso, de você manter o banco genético das espécies locais e poder replantar futuramente. Porque o Animalia também participa de um programa de reflorestamento. Então eles também fizeram um replantio de uma área de 93.400 metros quadrados de área verde da Mata Atlântica para poder compensar toda a estrutura que foi devastada. Toda a construção, todo empreendimento vai gerar impacto ambiental, isso é um fato. A questão é, o que você faz para compensar esse impacto? No caso do Animalia, além deles manterem todos esses programas, né, relacionados a animais, eles também têm a parte da flora, porque eles ajudam a conservar a fauna e a flora local. O parque participa de diversos programas em apoio a planos de ação de conservação de espécies nativas ameaçadas de extinção, dentre elas o sauim de coleira, o tamanduá-bandeira, a ariranha, o lobo-guará e a nossa famosa onça-pintada. Falando nela, lá eu encontrei uma mamãe com seus filhotes, e você deve estar se perguntando, mas essa daí não é uma onça-pintada, é uma onça preta. Mas eu te falo, é uma onça pintada sim. A questão é que ela sofre uma mutação genética chamada de melanismo, que é o excesso de melanina na pele, por isso o tom preto. E isso é comum em muitos animais. Muita gente conhece esse animal como pantera, mas na verdade pantera é um termo específico para um gênero de felinos, que inclui onças, tigres, leões e leopardos. Um fato que me chamou muita atenção foi o enriquecimento ambiental do recinto das onças, que além de brinquedos para manter o animal ativo, eles fizeram uma reprodução de uma floresta tropical perfeitamente. E olha quem está do meu lado aqui, gente. A onça pintada, do jeitinho que a gente conhece. E é um animal fantástico. E olha a distância que a gente fica do animal, gente. Aqui é uma parede de vidro, mas a distância é muito pouco, menos de 1 metro. Você consegue ver bem pertinho. Cara, é muito doido, velho. Eu nunca vi uma onça tão perto, tão perto. Ai, gente. eu tô besta, é isso aí. Agora, galera, eu vou entrar no Animalia Forest, que é o aviário aqui do Animalia, que conta com mais de 650 aves de 112 espécies diferentes. E o mais legal aqui é que essas aves ficam soltas. Você que entra no recinto delas. Então a gente vai poder ver os animais bem pertinho, podendo até pousar na gente, cara. Aqui nesse lugar você não pode tocar nos animais, até porque muitos deles são resgatados, né? Então você tem que manter a distância aí de 1 metro deles. Mas se caso algum deles, se tiver a sorte de ser, né, de algum deles pousar em você, tudo bem. Mas aqui a sensação que eu tive é que lembra muito aquele aviário do Jurassic Park, onde tem os pterodáctilos, né? Porque ó, é todo fechado, telado, e você consegue andar aqui. Eu achei muito interessante a parte aqui do Animalia Forest, porque é uma floresta que eles conseguiram fazer, recriando mesmo um ambiente de floresta, sabe? Então parece que você está caminhando no meio da Mata Atlântica, sendo que tudo isso daqui foi plantado um por um e fez todo esse ecossistema aqui, porque tem aves, né? Mas também tem outros animais que ficam soltos por aqui, então para criar realmente esse ambiente de floresta mesmo. E aqui você vai subindo uma passarela que vai te levar lá para o alto, que é onde você consegue ver as aves mais de perto, né? Porque no chão não ficam muitos animais, mas agora no alto ó, dá para escutar já o barulho das araras. Ó. E aqui, guarás vermelhos.
Tô aqui com a minha parceira aqui, trocando uma ideia. Bem tranquila. Ó. Eu tenho muita vontade de ter uma arara, mas faz muito barulho, cara. Esse lugar é fantástico. Eu não sei se vocês conseguem sentir como que eu tô eufórico. Não é à toa que eu tô estudando biologia, né? Isso é muito legal, né? Inclusive, de trabalhar a educação ambiental. Porque tem muita criança aqui, né? Os pais trazem as crianças. E as crianças terem esse contato com os animais, eu acho, assim, essencial para propagar a educação ambiental. Porque hoje em dia, essa molecada de hoje só fica na internet, só fica no celular, não tem esse contato com a natureza, não tem esse contato com os animais. E muitas delas, quando crescem, não ligam para a preservação, para o meio ambiente no geral, porque nunca teve uma experiência tão próxima. Então, uma coisa que eu recomendo para quem tem filho, principalmente criança, né, criança pequena, traga para um tipo de passeio desse e ensine as crianças a respeitar os animais, a natureza. Fico muito feliz de ver que é um parque que está cheio, mas é um cheio assim razoável, né? Você não fica atropelando de gente. E você tem esse contato mais próximo dos animais, não é só você ver eles à distância. Lógico que nem todos você consegue ficar próximo, né? Mas esse tipo de roteiro, essa atração que eles fizeram, que é o Animalia Forest, eu achei muito incrível. Gente, parece que vai chover, viu? Porque tá escurecendo. Mas ainda bem, como eu mostrei pra vocês, aqui é tudo coberto. Então não tem problema. A chuva não atrapalha você de fazer o passeio. O que pode acontecer é os animais se esconderem da chuva, né? Mas faz parte. Uma pausa para admirar um dos felinos mais lindos, na minha opinião, que é a onça parda, também conhecida como sussuarana aqui no Brasil e puma em diversos lugares aqui da América, pois esse animal ocorre em todo o continente. Olha lá. Viu? Tô aqui caminhando para a fazendinha agora, são animais de fazenda. E fiz uma amizade aqui, conheci a Adriana, que é da Bolívia, veio para cá sozinha e tá aqui passeando. A gente se encontrou ali para procurar o lobo-guará e fizemos uma amizade e estamos caminhando junto agora. Esse pato aqui sou eu voltando do carnaval. Agora que a gente está na área asiática, já muda todo o clima. A música também é música asiática. Então eu acho muito legal essa imersão que eles fazem aqui. E chegamos no recinto dos tigres de Bengala branco. Esses animais incríveis sofrem também uma mutação genética chamada leucismo, que, diferente do caso das onças que eu falei anteriormente, que sofrem melanismo, o leucismo é a ausência de pigmentação na pele. Mas ao contrário do que muitos pensam, esses tigres não são albinos. Tem uma diferença entre albinismo e leucismo. No albinismo não há presença nenhuma de melanina, ou seja, a pigmentação preta. Já no caso do leucismo, mesmo que pouca, mas ainda há pigmentação. Por isso que é possível ver as listras na pelagem do tigre. Se ele fosse albino, ele seria totalmente branco. Uma coisa muito legal da Animalia é que ao longo do passeio ficam vários monitores na frente dos recintos explicando sobre os animais. Isso reforça o quanto o parque se preocupa com a educação ambiental e trazer para os visitantes uma experiência diferente dos zoológicos tradicionais. O monitor estava explicando que o último tigre de Bengala branco da natureza foi retirado da natureza na década de 50. E desde então, todos os brancos que ainda existem são descendentes dele, porque provavelmente, né, foi reproduzido ao longo
desses anos aí em zoológicos. Então isso também, gente, volto a enfatizar a importância dos zoológicos, porque os zoológicos são responsáveis pela reprodução e conservação das espécies. Um animal desse você não vai ver mais na selva. Aqui temos um jacaré do papo amarelo, descansando na pedra aqui, tomando uma chuvinha bem gostosa. Uma curiosidade bem interessante sobre as hienas é que, apesar de elas parecerem cachorro, elas têm mais parentesco com os felinos do que com os canídeos. Ou seja, ela é mais próxima dos gatos do que dos cachorros. E para quem acha que ela só se alimenta de carniça, ela é uma exímia caçadora, gente. Na savana africana, que é o habitat natural dela, ela caça de tudo e a mandíbula dela é capaz de triturar qualquer tipo de osso. Então vocês imaginam a potência da mordida desse bicho. E depois de ver as hienas, agora tem o timão, gente. Aqui, ó. O suricato. Os animais são muito sociáveis, gente. Eles vivem em comunidade até para se proteger, né? Tem o rinoceronte indiano, que é outro animal que também está ameaçado de extinção. Ele tá lá no fundo, não dá para ver direito. A malha faz parte do programa de conservação internacional dos zoológicos lá da Europa, né? Que eu falei para vocês no começo do vídeo. E esse é um dos animais que está incluso nesse programa. Eles fazem esse compartilhamento dos animais, mandando eles para alguns zoológicos espalhados pelo mundo para poder se reproduzir. Porque são animais extintos da natureza, infelizmente. E aí cabe a nós, né, tentar reproduzir ex situ, que é fora do habitat natural, para poder reintroduzir na natureza futuramente. Pena que eu não consegui mostrar direito para vocês, que ele está bem lá no fundo, mas é isso. Esse animal fascinante habita áreas pantanosas da Índia, então é por isso que ele passa boa parte do tempo se refrescando na lama. E andando um pouquinho, eu tive a oportunidade de ver um gorila bem na minha frente, brincando, e foi algo inexplicável. Cara, eu nunca tinha visto um gorila tão de perto na minha vida. Cara, é muito, muito, muito grande. Puta que pariu. Esse é o maior primata do mundo. E eu vi aqui, tipo, a 1 metro de distância. Vamos procurar o hipopótamo. Nesse calor, gente, o hipopótamo já fica submerso normalmente, né? Nesse calor, eu não tiro a razão dele não, eu estaria igual. Achamos. Então aqui no fundo, bem de boinha, na piscininha deles. Eles são tão fofos, né? Você nem imagina que é um dos animais mais perigosos do mundo, que mata mais ser humano. Esses animais são extremamente territorialistas. Eles não matam para comer, viu, gente? Pessoas que eles matam é só para demarcar território. E é um animal gigante, pode pesar aí mais de 2 toneladas, com uma força de mandíbula gigantesca que pode quebrar o crânio de um leão tranquilamente. Mas, apesar disso tudo, eles são fofos. Olha como esse bicho é enorme. Chegou a hora do almoço dele. Vamos ver ele comer. O parque possui um acervo pequeno de répteis, dentre eles cobras, jacarés e lagartos. No caso dessa daí é uma piton indiana, mas eles têm algumas outras pitons e algumas jiboias também. E o que falar desse simpático dragão barbudo, também conhecido como pogona? Super fofo, né? Ah, lá também eles têm uma família linda de cangurus, esses marsupiais nativos da Austrália, que são conhecidos no mundo todo pelas mamães carregarem seus filhotes dentro das bolsas, chamadas de marsúpio. Aqui, gente, ó, vocês estão vendo aqui a placa dizendo que é uma área de preservação permanente. Isso daqui é uma área delimitada
com licenciamento para ser intocada, ou seja, não pode ter nenhum tipo de impacto ambiental aqui, nenhum tipo de degradação, porque faz parte de uma área preservada pelo governo. Isso é muito legal, porque mostra que mesmo eles construindo, né, fazendo um empreendimento, a preservação está em primeiro lugar. E aqui é o recinto das aves ornamentais. Acredito que aqui tem o tucano-toco, que é uma ave que, apesar de linda, não se pode ficar com várias outras aves, porque ele se alimenta dos ovos das outras aves. Por isso que ele fica separado. Eu acredito que esteja por aqui. Olha o tanto de flamingo que tem aqui. Falei que ia achar ele aqui. Achei o bichinho. Vocês já ficaram perto de um tucano assim? Fala a verdade. Tão tranquilo assim. Ó. Pessoal, encerrando aqui o parque. E eu só tenho a dizer que foi incrível. Eu amei esse parque de verdade. Aqui tem a parte do parque de diversão também. Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. É que como o foco do vídeo não é mostrar, né, essa parte de diversão, é mais focado na área ambiental, por isso que eu não mostrei pra vocês. Mas tem aqui também, então vocês podem passar tanto no zoológico quanto no parque de diversão. Mas vamos lá, minhas considerações sobre o parque. O Animalia tem uma estrutura muito legal, super imersivo, todas as áreas dos continentes. É uma experiência muito bacana, porque você tem a possibilidade de estar perto dos animais, não só daquele jeito que a gente está acostumado a ver em zoológico, que é os animais bem afastados. Aqui você chega muito, muito perto. Fiquei impactado, porque teve animais que eu nunca vi tão perto. Então, eu super recomendo. Em vários recintos tem os monitores que ficam lá e explicam sobre os animais, falam curiosidades. Então, assim, trabalha muito a questão da educação ambiental. Então, tragam seus filhos. E se você também não tiver filho, como é o meu caso, venham também para vocês aprenderem e ter essa experiência. E eu reforço aqui para vocês o seguinte: o zoológico ele tem esse mito, né? Muita gente demoniza os zoológicos, dizendo que são lugares que exploram os animais e tudo. Só que eu destaco para vocês a importância dos zoológicos na conservação das espécies. Então, assim, o zoológico ele serve para isso, para poder manter os animais aqui, tentar reproduzir e futuramente inserir eles na natureza. Isso é questão de conservação. Não demonizem os zoológicos, sabe? Lógico que aqui no Brasil tem muito que se melhorar de estrutura, né? Mas isso já está acontecendo e eu acredito que futuramente a gente pode ter aí exemplos de zoológicos interativos, né? O Animalia é um exemplo, né, de você poder interagir com os animais bem mais perto do que o normal, mas acredito que outros zoológicos vão se adaptar a isso também. Isso é só o começo. Então eu vou encerrar meu vídeo por aqui. Queria agradecer vocês que acompanharam até agora e dizer que a partir de agora eu vou soltar vários vídeos. Vocês me perdoem porque eu estou começando agora, então ainda não sei gravar direito, estou me adaptando, mas eu prometo que com o tempo isso vai ficar melhor, tá bom? E vai vir mais vídeos por aí de outros destinos de ecoturismo, outros parques, todos voltados a animais, a conservação, preservação, ecologia no geral. Eu estou estudando para isso e eu quero trazer conteúdo para vocês de qualidade. Então eu agradeço quem ficou e peço que vocês deixem o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, que em breve já vai ter mais coisa. Estou gravando aí para vocês. E me seguem nas redes sociais também, porque esse perfil também vai estar no Instagram e no TikTok. Então segue lá, Ecobandi, e me acompanhem, que sempre vai ter coisa nova para vocês, beleza? Obrigado e até a próxima. Valeu!